Em dezembro eu assisti incríveis 6 filmes, não que todos tenham sido incríveis, mas eu digo que eu consegui assistir 6 filmes em um mês e é sobre todos eles que eu vou comentar hoje aqui com vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui pra gravar a coluna Resumo do Mês, onde eu falo sobre os filmes e as séries. Em dezembro eu assisti 6 filmes, o que me deixou bem feliz, achei que foi um número bem legal, levando em conta que eu também li bastante e até que saí também de casa um número considerável de vezes, então foi um mês produtivo no geral em comparação com o resto de 2015, muito mais produtivo em comparação com o resto do ano de 2015. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses 6 filmes com vocês e depois a gente troca mais ideias nos comentários, vamos lá! O primeiro filme que eu vou comentar aqui com vocês é o Ligeiramente Grávidos. Infelizmente eu não consegui lembrar a ordem que eu assisti durante o mês, mas acredito que isso não vai fazer tanta diferença assim no vídeo. O Ligeiramente Grávidos é uma comédia romântica onde esse casal passa uma noite juntos, eles se conhecem numa festa, passam uma noite juntos e depois de algum tempo ela descobre que está grávida, a protagonista, e precisa ligar para ele e contar sobre a novidade e eles então resolverem a situação. Esse é um filme que a parte do humor ele acaba se sobressaindo ao drama e ao romance. E eu gostei, achei divertido, eu acho que tem uma discussão interessante no filme que não é tão aprofundada assim, mas ela existe, que é o fato de você ter um filho com uma pessoa que não necessariamente você teve um relacionamento. Então, ao longo da gestação é que eles vão construindo essa aproximação, esse relacionamento para tentar cuidar dessa criança da melhor forma possível. O protagonista desse filme é o Seth Rogen e a protagonista, eu devia ter conferido o nome dela pra falar certinho pra vocês, mas é uma atriz que eu gosto muito, que é a Katharine Rachel, ou Rachel, eu não sei exatamente como é que se fala o nome dela, mas tem 2 filmes com ela na coluna desse mês e eu já vou comentar sobre o próximo. O outro filme que eu assisti também com essa atriz é o Juntos pelo Acaso. Esse eu tinha muita curiosidade porque eu peguei um trechinho dele na TV uma vez e gostei do clima. Esse, a parte do drama se sobressai porque nessa história existe um casal e cada um do membro, né, do casal tem um melhor amigo. Então a mulher tem uma melhor amigo, o cara tem um melhor amigo e eles tentam juntar os dois, só que não dá muito certo, o primeiro encontro deles é um desastre e acaba ficando por isso mesmo. Acontece que esse casal sofre um acidente e deixa a guarda da filha deles para os dois criarem, né, para os dois que tentaram nesse encontro e não deu certo criarem a menina juntos. O dilema desse filme é um pouco mais grave do que o do Ligeiramente Grávidos, por exemplo, porque a gente fala de uma situação em que os pais escolheram pessoas que não têm ligação de sangue com eles para criar a filha e ao mesmo tempo esses amigos precisam decidir se cabe na vida deles criar essa criança, se realmente eles vão ser a melhor escolha como os pais imaginaram. Nesse filme parte do drama realmente se sobrepõe, apesar dele ter alguns momentos muito fofos e também engraçados, principalmente por causa da criança, que dá uma dinâmica diferente pro filme. Entre os dois, eu gostei mais do Juntos pelo Acaso. O próximo filme que eu vou comentar com vocês, eu assisti na Netflix, é O Jogo da Imitação. Esse é um filme sobre guerra, mas ele não é sobre guerra no campo de batalha. Ele fala sobre a vida de um cientista que cria essa máquina para tentar decodificar mensagens codificadas, obviamente, do exército inimigo, né, do exército alemão. E, na verdade, o filme ele traz tanto a parte da guerra, 50%, ou com outros tipos de dilema que não são os mesmos do campo de batalha, de tomar a decisão de bombardear uma cidade, são outros tipos de dilemas, como também as incertezas na vida desse cientista e coisas que ele não pode ser quem ele é de verdade ou expor realmente, porque na época existia, enfim, uma infinidade de preconceitos e restrições para quem trabalhava ali junto às Forças Armadas, mesmo que fosse um civil, mesmo que não fosse um militar. É um filme muito bom, o protagonista dele é o Sherlock da BBC, é o Benedict Cumberbatch. Eu gosto muito desse ator e eu gostei muito desse filme justamente porque ele não foca na parte da batalha, ele mostra mais o outro lado, né, a parte dos bastidores da guerra e de quem trabalha com essas máquinas e com todo o pensamento mesmo de tentar de uma outra maneira acabar com, né, esse confronto. Outro filme que eu assisti na TV que eu tenho pra comentar com vocês é o Matilda, que é um clássico pra muita gente. Eu não lembro de ter assistido Matilda na infância.
Matilda conta a história dessa garotinha que nasceu numa família que não tem nada a ver com ela e desde muito pequenininha ela aprendeu que os livros são os melhores amigos. Ela insiste muito para os pais levarem ela para a escola e eles não dão muita bola para Matilda, eles inclusive nem sabem a idade certa dela, até que um dia vai acontecer uma situação ali com o trabalho do pai dela e ela vai para a escola e vai conhecer uma professora que ela vai amar, mas vai ter ali também os seus vilões. Esse é um filme meio louco. Em determinado ponto a Matilda descobre que tem uns poderes e ela começa a fazer umas malvadezinhas do bem, sabe? Umas pegadinhas, pra não dizer que ela como criança fez alguma maldade com esse poder. Mas eu curti bastante, eu acho que é um filme que é muito interessante pra quem alguma vez já pensou que não fazia parte, não se via muito ali na sua família. Eu acho que quem assistir Matilda vai entender exatamente o que é e como se sente, como ela se sentia vivendo numa família onde ela não tinha nada a ver. Eu gostei muito, pena que não é um filme que eu tenha a lembrança de ter assistido quando criança. O penúltimo filme que eu assisti em dezembro foi o Cidades de Papel. Não vou comentar muito sobre ele aqui porque eu já fiz um vídeo para o Desafio Livros e Seus Filmes, tanto sobre o livro quanto o filme. Vou deixar o link aqui embaixo. Só vou resumir aqui que eu gostei mais do filme do que do livro. Algumas coisas que no livro não funcionaram comigo no filme são mais dinâmicas, mais interessantes. O clima do filme é mais legal que o do livro, então eu gostei mais do filme no geral. Se tu quiser saber a minha opinião em mais detalhes é só conferir o post sobre ele. E pra terminar o vídeo, o último filme que eu tenho pra comentar com vocês é Star Wars, O Despertar da Força. Eu sou uma fã recente de Star Wars, então eu tô assim muito eufórica com tudo de Star Wars ainda. Eu fiz uma mega maratona um dia antes de ir pro cinema, assisti um dia antes ou dois, tava passando na TV, eu assisti. E gente, eu curti muito o filme. Como eu disse, eu sou uma fã recente de Star Wars, então não sou daqueles fãs que ficam mas isso lembra aquilo, sabe? Que quando a gente é muito fã de alguma coisa há muito tempo, a gente começa a ficar meio chato. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda, eu curti demais o filme. Achei que o filme consegue fazer algumas ligações que os antigos têm e ao mesmo tempo trazer uma certa modernidade à história pra envolver pessoas que nunca deram bola pra Star Wars antes, como eu era, porque eu tinha um certo preconceito por alguns comentários que eu sempre ouvia sobre os filmes, mas eu amei quando eu assisti. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre Star Wars aqui pro canal, então se inscrevam aí se vocês gostam. Mas é um filme que eu acho que conseguiu reunir tanto momentos de referência dos filmes antigos, quanto trazer algumas coisas atuais, algumas discussões atuais. A gente tem uma personagem feminina bem forte de primeiro plano. Eu gosto muito da Leia, eu gosto da Padme também, mas a Leia e a Padme nos filmes anteriores elas não ganham tanto destaque quanto elas mereciam. E aqui a gente tem a personagem feminina dominando realmente a cena, o que eu acho que deixou muita gente feliz, teve até gente querendo boicotar o filme. Eu acho isso nada a ver, tá? As personagens femininas sempre foram importantes em Star Wars e pela primeira vez a gente tem uma realmente de primeiro plano ali no centro da história. Eu gostei muito, recomendo pra todo mundo e fica de olho que eu vou fazer um vídeo cheio de amor, compartilhando algumas coisas, alguns motivos pela qual eu acho que você deve dar uma chance pra Star Wars. Então é isso, gente, que eu tenho pra comentar com vocês no resumo de dezembro. Eu falei rapidinho sobre os filmes, então vamos conversar mais nos comentários. Aproveita e me conta aí embaixo quais filmes tu assistiu no mês passado, qual foi teu favorito. Eu tive vários favoritos, eu vou dizer que Matilda foi um favorito e Star Wars foi um favorito também. Vai, de 6, 2 serem favoritos é uma boa porcentagem, né? Então é isso, já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí embaixo, te inscreve no canal e compartilha para os teus amigos também conhecerem o Estante da Nini. E para visitar o blog e também me achar nas redes sociais é só conferir todos os links aqui embaixo no box de informações. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!